Olá, meu nome é Gisele Papa, eu sou professora associada do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as fases 1 e 2 da metodologia para resolver problemas utilizando ciência de dados que foi introduzida no último vídeo. Só relembrando, a nossa metodologia ela tem 6 fases. A primeira é entendimento do problema, seguida da identificação de dados. É sobre essas duas que a gente vai focar hoje. Em vídeos posteriores, a gente vai falar do planejamento da solução, análise e preparação dos dados, execução da solução e a avaliação. Então, esse primeiro passo, que é o entendimento dos dados, ele tem como objetivo entender o contexto do problema. Como a gente já mencionou em vídeos anteriores, eu quero identificar as hipóteses que têm que ser validadas ou refutadas e criar um conjunto de perguntas a partir dessas hipóteses. Por último, eu quero identificar perguntas que também possam ser interessantes para análise de dados. Então, entender dados e suas características antes de entrar na parte de modelagem e solução do problema. Então, essa fase, ela independe de conhecer os dados. A gente já falou que é na fase 2 que a gente vai descobrir se a gente tem dados suficientes para responder as perguntas que a gente quer responder. Então, como que a gente entende bem um problema? Aí depende, se você é um especialista do domínio, provavelmente já é esperado que você conheça bem o seu problema e consiga criar essa hipótese e essas perguntas de análise. Agora, se você não entende nada do problema, o que não é ideal dentro de uma metodologia de ciência de dados, o que a gente pode fazer é, a partir de uma descrição do problema que a gente quer resolver, tentar identificar essa hipótese olhando, por exemplo, quem são os atores que aparecem nessa descrição. Pode ser, por exemplo, sujeitos das frases que eu estou lendo. O que eu quero medir nesse problema? Então, são coisas bem subjetivas que vão depender muito do problema que eu estou resolvendo. Mas, de novo, o ideal é que a gente tenha um especialista do domínio que consiga tornar essa fase 1 muito mais fácil do que ela precisa ser. Nesse vídeo, a gente vai usar um estudo de caso diferente para olhar para os dados sobre o ponto de vista de entendimento de problema e identificação de dados. O desastre do Titanic é considerado uma das maiores tragédias marítimas da história e é sem dúvida a mais famosa delas. Na noite de 14 de abril de 1912, o transatlântico colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural, um dia após a partida do porto de origem. Mais de 1.500 pessoas morreram no desastre, entre mortes por conta do frio ou afogamento, dentre os mais de 2.000 passageiros a bordo. O Titanic tinha capacidade para levar 60 barcos salva-vida a bordo. Entretanto, sabe-se que apenas 20 foram transportados. Não se sabe ao certo qual o critério de seleção dos passageiros que ocuparam os barcos ou a capacidade dos mesmos. Dentre os sobreviventes estavam homens, mulheres e crianças das mais diferentes origens e características. Existiu algum viés na seleção das pessoas que foram transportadas nos barcos? Então, nesse estudo de caso que a gente acabou de ver, que é sobre o Titanic, a gente tem uns fatos que a gente pode tirar. Então, a gente sabe que mais de 1.500 pessoas morreram, sendo que a gente tinha 2.224 a bordo. A gente não sabe ao certo qual foi o critério de seleção dos passageiros que ocuparam os botes salva-vida. E a gente quer saber se existe um viés na seleção das pessoas que foram transportadas nesses botes. Então, a partir desses fatos, a gente já consegue ter as perguntas de hipótese e as perguntas de análise. Então, o que vocês colocariam como hipótese e como perguntas de análise? A hipótese a gente tem aqui. Houve um viés de seleção dos passageiros transportados nos botes salva-vidas? Então, como é que eu traduzo essa hipótese em algumas perguntas para ajudar a validar ou refutar a minha hipótese? Um exemplo é, dados demográficos dos passageiros influenciaram na sua seleção? Ou sobreviveram um número maior de passageiros viajando na primeira classe? Então, esses são os tipos de perguntas que podem nos ajudar a validar a nossa hipótese. Como mencionado anteriormente, a gente tem também essas perguntas de análise, que são coisas que a gente consegue extrair mais diretamente dos dados. Alguns exemplos, qual o sobrevivente mais velho de desastre e o mais novo? Quantos homens com idade inferior a 40 anos sobreviveram?
Sobreviveram mais mulheres do que homens? Então, esses tipos de pergunta, eles são perguntas de análise que, de certa forma, para a hipótese que a gente tem aqui, também vão me ajudando a clarear o que aconteceu. Então, essa parte de entendimento do problema, ela define as perguntas. Eu tenho as perguntas. A próxima fase, identificação de dados. Eu consigo, a partir dos dados que eu tenho, responder essas perguntas que eu coloquei? Tá? Então, a gente já tinha dito que a gente vai analisar aqui o tamanho da base, os atributos e os tipos de perguntas que a gente quer responder. Então, aqui a gente tem uma descrição da identificação dos dados aqui para a base Titanic. Tá? Só para vocês saberem, essa base ela está disponível no site do Kaggle, que é um site de competições. Tá? Ela está disponibilizada em formato CSV e ela tem informação de 890 passageiros, descritos por 12 atributos. Então, a gente tem aí a lista desses atributos, que é o identificador do passageiro, se ele sobreviveu ou não, se ele estava na primeira classe, gênero, idade e várias outras coisas aí que a gente vai entrar em detalhes depois.